é o Lázaro de Londrina. Uma clara referência a Lázaro Barbosa, aquele criminoso que ficou 19 dias foragido na mata entre Goiás e o Distrito Federal e acabou sendo morto durante uma perseguição policial. As buscas por Nelson Bárbara, de 40 anos, foragido da PEL 2 deste último final de semana, seguem. Me dá imagens, por favor, do trabalho da polícia por toda a nossa zona rural. Polícia Militar, Guarda, todo mundo embrenhado em matas, em estradas de terra, nos nossos distritos, nos nossos patrimônios. Nelson Bárbara, que ficou preso quase 20 anos na PEL, conhecia muito bem esta região. E hoje, não dá mais para dizer que as buscas estão apenas lá no Patrimônio Espírito Santo, lá no Patrimônio São Luís, nos distritos que estão aqui na zona sul da cidade. Hoje, a busca pelo nosso Lázaro está por toda a nossa zona rural. Juliano, há alguma garantia de que ele esteja aí? Não. Mas ele teria sido visto. Vários sitiantes, várias pessoas já deram à polícia características de pessoas muito parecidas com este criminoso que está foragido. Um homem que em 2003 teria cometido um latrocínio, um roubo seguido de morte. Um homem que responde a vários crimes e que hoje é considerado um dos criminosos mais procurados do nosso estado. O balanço geral desta quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022, começa detalhando as buscas, o trabalho da polícia para encontrar este homem. De cima, quase tudo é verde, propriedades rurais a perder de vista. Nessa imensidão, é como procurar uma agulha num palheiro. Desde o último domingo, o vai e vem de viaturas tem sido intenso na zona rural de Londrina. O reforço na segurança pela Polícia Militar e a Guarda Municipal tem um objetivo claro: descobrir o esconderijo de Nelson Bárbara, hoje com 39 anos. Na tarde desta terça-feira, as rondas não pararam. Enquanto isso, os moradores acompanham tudo com os olhos bem atentos. Para pegar o ônibus para ir para a escola, dá medo sim. Onde tive que vir trazer e me buscar à tarde. Não tá dando mais para deixar vir sozinho? Não, de jeito nenhum. E nós estamos acompanhando uma das equipes da Guarda Municipal nessa caçada a Nelson Bárbara. E por que a GM está tão efetivamente participando de todas as buscas? Porque a corporação tem uma patrulha rural, ou seja, são homens e mulheres acostumados com o campo, também entendem bastante de possíveis esconderijos, conhecem já os moradores, os terrenos, por isso essa participação ativa da Guarda Municipal. E todas as buscas vêm sendo concentradas no meio rural, porque o Nelson Bárbara cometeu a maioria dos crimes nas propriedades rurais, na zona rural de Londrina e também da região. Lembrando que ele tem 2 homicídios e também muitos roubos, ações violentas que o levaram à cadeia, à condenação. Por isso, então, toda essa busca, todo esse trabalho é voltado aqui, nesse tipo de terreno. As famílias também têm ajudado no trabalho da Guarda e da PM, repassando qualquer informação. Inicialmente hoje, em especial no período da manhã, diversas fontes relatavam que esse homem foragido estaria ali próximo ao distrito de Irerê. Então as equipes foram até o ponto indicado, próximo ao trevo do distrito. Ali foi abordada a pessoa que estava o suposto foragido, mas ele foi identificado como sendo outra pessoa, então não procedia a denúncia. Essa foi a mais relevante, que resultou na abordagem ali no distrito rural aqui da cidade de Londrina, mas infelizmente não era o Nelson Bárbara. O clima onde a paisagem remete à paz tem sido de medo nos últimos dias. De dia assim dá pra gente ver ainda, que a gente fica dando umas voltas olhando, né? Agora que se chega, Deus me livre e guarda assim à noite na casa da gente, assim, né? Pode fazer malvadeza com a gente, com a esposa da gente, a filha da gente, assim, né? Aí isso que dá mais medo, né? Nelson Bárbara estava preso há quase 20 anos na unidade 2 da Penitenciária Estadual de Londrina. Segundo o DEPEN, o Departamento Penitenciário do Paraná, ele se aproveitou do momento em que eram servidas marmitas a outros detentos. Um procedimento foi aberto para saber se alguém ajudou na fuga.
É a segunda vez que Nelson Bárbara consegue escapar da prisão. Em 2003, ele foi capturado junto com o irmão na região de Mauá da Serra. Nelson havia fugido alguns meses antes de um presídio em Minas Gerais após matar uma jovem de apenas 19 anos. Visualizou esse homem, ou possivelmente, né? Claro que nós temos diversas imagens dele circulando, o que facilita a identificação. A pessoa deve imediatamente ligar o 90, não tentar qualquer tipo de aproximação ou abordagem, né? É claro que é um indivíduo que é foragido, a princípio não está na prática de qualquer crime, como ocorreu em outros casos, mas o interesse da Polícia Militar é o cumprimento desse mandado de prisão, ou a recaptura desse homem para que ele cumpra a sentença dele conforme determinado pela Justiça. Em meio à aflição, os moradores acreditam que o homem, que já está sendo chamado de Lázaro de Londrina, será capturado mais uma vez. Vamos ver se pega, né? Esse cara aí é muito perigoso, né? O que tá falando, né? Eu repito, o trabalho que começou no início da semana, concentrado aqui nos distritos, nos patrimônios, no extremo sul da cidade, hoje toma conta de Londrina e de toda a nossa região. Hoje cedo, o nosso Rafael Machado acompanhou esse trabalho de buscas ali entre a Estrada do Limoeiro e a Fazenda da Nata, entre a Zona Leste e a Zona Sul da cidade. Nesse momento, a polícia se concentra por lá fazendo buscas. Eu quero que você preste muita atenção no trabalho que foi realizado hoje cedo e já na sequência, nós vamos conversar com a Polícia Civil, porque a polícia faz uma investigação, a polícia vai buscando informações com relação ao paradeiro de Nelson Bárbara. Não há a menor dúvida para a polícia de que ele não agiu sozinho. Ele teve a fuga facilitada e ele tinha muitos comparsas do lado de fora. Juliano, mas ele estava preso há quase 20 anos. Ele mantinha esses contatos? Quantos chefões de quadrilhas, quantos bandidos não permanecem dentro da cadeia comandando o tráfico de drogas, comandando sequestros, comandando roubos? Não era diferente com Nelson Bárbara, tá? 11h58. A Polícia Civil vai falar na sequência. E a gente vai ter as últimas informações deste trabalho de investigação para o encontro do Lázaro londrinense. Tá todo mundo com medo, tá? Eu conversei com algumas pessoas que moram na zona rural e tá todo mundo aterrorizado, porque esse homem é extremamente perigoso. Você vai acompanhar de perto agora esse trabalho de buscas, que é muito difícil. É difícil para a polícia chegar numa mata. Quem tá lá dentro sempre tem uma visão privilegiada. Vamos acompanhar de perto, a reportagem acabou de ficar pronta. 11h59, Rafael Machado. Esta aqui é a Estrada do Limoeiro, na zona leste de Londrina, uma estrada muito conhecida e que é tomada pela tranquilidade. Aqui a gente tem a Fazenda da Nata, também conhecida como Vila da Mata. Muitas chácaras, sítios, propriedades rurais. Quem vem morar aqui acaba optando em fugir da correria da zona urbana de Londrina e veio para cá colocar aqui a sua residência, construir a sua família por conta da tranquilidade. Mas nos últimos dias isso parece que tem ficado de lado, principalmente depois que o Nelson Bárbara, que está sendo considerado o Lázaro Pé Vermelho, o Lázaro de Londrina, teria sido visto passando aqui pela Estrada do Limoeiro e percorrido algumas estradas rurais da Fazenda da Nata. Que a região é um prato cheio para ele, Por que o senhor acha que é um prato cheio? Não, porque tem bastante mata para se esconder, a natureza aqui é muito presente e o que comer talvez eles encontrem pelo mato mesmo, encontrem muitas coisas que dá sobrevivência para eles. O que, por exemplo? Aqui se encontram muitas frutas, às vezes invade um quintal, come umas frutas e vaza, e assim vai. Ele tem chance de sobreviver por aqui. Aqui na Fazenda da Nata é assim, uma parte com bastante concentração de sítios, chácaras, depois começa uma estrada rural como essa, cercada de plantação, recheada de pedras, onde certamente o Nelson Bárbara pode ter passado. Mas uma característica em especial desta região aqui na zona leste de Londrina
pode estar sendo usada como esconderijo deste criminoso famoso. A região de vasta vegetação, muitas árvores, mata fechada, onde ele certamente pode ter se escondido. A possibilidade, tem que ficar atento, não pode desprezar essa possibilidade. É um rapaz astuto, né? Conhecedor aí dos atalhos da zona rural. Ah, sim. É oriundo lá da zona rural, né? E aqui é uma zona rural. Até os meios de segurança devem ficar atentos para que não haja vítima por aqui, porque a fazenda aqui, a gente tem cercas e tal, cadeado no portão, coisa e tal, mas isso não... com alicate eles cortam alambrado e tem possibilidade de invadir propriedade, sim. Ninguém está isento disso, não. As chácaras aqui são bem protegidas. Elas têm grades, são muradas, algumas inclusive contam com um sistema completo de monitoramento. Tem câmeras de segurança. Só que depois que a notícia de que o Lázaro Longrinense fugiu da PO2 veio à tona, foi ao ar na imprensa, os moradores aqui alteraram a sua rotina. Antes saíam para conversar uns com os outros, mas agora estão presos dentro das próprias casas. Espero que as coisas, que esse indivíduo seja recolhido ao presídio ou ao túmulo, quem sabe, e resolva essa situação de vez. A rotina de vocês aqui é sair de casa, conversar um com o outro, né? Mas por essas últimas notícias, estão ficando mais dentro de casa. A gente recua, sempre tem. Sempre um que recua. Uns menos, outros já não, mas a gente fica de olho aberto com esse pessoal aí. Não pode dar bobeira. Não pode marcar bobeira não, porque o bicho pega. Nós vamos seguir acompanhando essa verdadeira caçada. A Polícia Militar, a Guarda Municipal estão em campo, mas a Polícia Civil faz uma investigação em torno de comparsas, de pessoas que podem estar ajudando o Nelson Bárbara a se esconder, pessoas que estariam dando comida, abrigo e até armamento para ele. 12:04, eu vou ao vivo com a Ana Contato, que está nesse momento com o delegado Hernandes César Alves, titular do 6º Distrito Policial. Ana, é esse distrito responsável pela área rural em Londrina, pelos nossos patrimônios, pelos nossos distritos, e essa delegacia está centralizando essas investigações. Denúncias já começaram a chegar. Como é que está esse trabalho, Aninha? Boa tarde. Boa tarde, Juliane. Boa tarde para você que acompanha o nosso Balanço Geral. Sim, as denúncias já têm chegado até a delegacia e são muitas. Toda a equipe da Polícia Civil tem trabalhado intensamente para tentar descobrir o paradeiro do Bárbara, que tem de fato aterrorizado os moradores aqui da nossa região, principalmente o pessoal que mora nos distritos. A gente sabe que ele cometia esses crimes em maior parte na área rural e dizem, né, ter sido visto nessas áreas. Então é por isso que a delegacia que responde pelos distritos está responsável por essa investigação. Eu converso agora com o doutor Hernandes, que vai falar um pouco mais para a gente a respeito dessa investigação. Doutor, é claro que muitos detalhes ficam, né, reservados até para não atrapalhar a investigação, mas de fato a polícia tem recebido muitas denúncias a respeito do paradeiro do Nelson Bárbara. Boa tarde. Sim, boa tarde. Com certeza a gente já está empenhado aí com as diligências, objetivo de capturar o foragido. Algumas denúncias, né, algumas informações que chegam aí, a gente tem empenhado aí para realizar diligências e com o objetivo aí de capturar aí esse criminoso aí que é de alta periculosidade. Doutor, agora
esse criminoso, né, o Nelson Bárbara, ele era conhecido por atuar, por exemplo, junto com o irmão dele. Existe alguma possibilidade, alguma evidência de que, por exemplo, ele estaria sendo acobertado por algum familiar, estaria aqui na nossa região? O que a polícia já pode dizer sobre isso? Olha, eu sinceramente acredito que dificilmente um criminoso desse patamar, inclusive pela característica e pelos crimes que praticou, alguém venha dar cobertura para ele. Então, são crimes graves e assim, ele é bem conhecido, né, na região, principalmente a região rural. Então, acredito que ele não tenha, nesse momento aí, estado aí, ou então escolhido um local próximo aí. E a circulação dele também aí na região, facilmente ele é identificado. Então, acredito que ele não esteja na região. Doutor, agora a população, como eu disse, né, principalmente a população rural, está aterrorizada, está com muito medo, né? O que o senhor tem para dizer para essas pessoas que estão até com medo de sair de casa, de que esse homem possa estar circulando pela região rural e possa invadir alguma dessas propriedades, por exemplo? Bom, justamente o que eu acabei de mencionar, acredito que ele não tenha assim, nenhum tipo de cobertura, dificilmente alguém venha dar cobertura para ele, então realmente acredito que ele não esteja aí na região, até porque ele circulando por aí facilmente será identificado. Eu acredito que ele tenha fugido aí para outra região, para outro local aí distante aqui da nossa região. Mas nós estamos empenhados, né, com as diligências e já diversas equipes já estão empenhadas, né? A polícia, enfim, da nossa região, polícia militar, guarda municipal, todos já estão cientes aí, polícia civil, e estão todos atentos aí e também com um empenho aí de localizar aí o fugitivo. Doutor, muito obrigada, a gente agradece mesmo porque, né, o doutor parou ali o trabalho para poder nos atender. Como o doutor Hernandes disse, é um trabalho integrado entre Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, e é claro que qualquer novidade a respeito do paradeiro do Nelson Bárbara você vê em primeira mão aqui no nosso Balanço Geral e também a partir das 6 da tarde no Cidade Alerta. Obrigado, Aninha, obrigado, doutor Hernandes, pelas informações. E diante disso que ele disse, eu não tenho a menor dúvida que a Polícia Federal pode entrar também nas investigações, porque se a gente estiver falando, e a gente já tinha pensado nessa possibilidade, de que o Bárbara não esteja mais nos limites do estado do Paraná, tenha fugido para São Paulo, tenha fugido para o Mato Grosso, tenha fugido para o Rio Grande do Sul, sei lá, a gente pode ter a necessidade, sim, de que a Polícia Federal entre nessa história. Está se relacionando muito esse caso com a história que envolveu Lázaro Barbosa, aquele criminoso que também praticou vários assassinatos e que permaneceu 19 dias foragido no final do ano passado. A polícia centrou as buscas ali entre o Distrito Federal e Goiás. Você está vendo algumas imagens do local de propriedades rurais e eu repito, foram 19 longos dias de buscas. Para que a gente possa entender um pouquinho disso e da dificuldade da polícia de encontrar o Bárbara, o nosso Lázaro londrinense, nos nossos distritos, nas nossas propriedades rurais. Agora 12:09, comigo ao vivo está o Nader Khalil, apresentador do Cidade Alerta Maringá, e que à época, pela nossa RIC TV, esteve lá. Uma região que ele conhece muito bem, entre Goiás e o Distrito Federal, e acompanhou essas buscas. Para a polícia, Nader, é sempre mais difícil porque o bandido conhece bem o local e ele tem uma visão privilegiada, porque ele já está dentro da mata e é a polícia que está fazendo essa incursão. Então não é um trabalho fácil, né? Boa tarde, obrigado por participar com a gente, Nader. Obrigado, Juliano. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral Londrina. Boa tarde, principalmente aos nossos telespectadores que, nesse momento, estão ansiosos por informações. E, Juliano, acompanhando essa história, posso dizer a você, as similaridades entre o Lázaro que nós acompanhamos nessa caçada durante 19 dias no Centro-Oeste e o Lázaro de Londrina, qual está nesse momento sendo adjetivado, são muitas. Similaridades que partem desde os crimes cometidos em estados diferentes. Nós vimos agora há pouco numa reportagem onde o Lázaro de Londrina, como está sendo chamado Bárbara, cometeu crimes fora da região de Londrina. Ele matou uma jovem em Minas Gerais. Ele fugiu de um presídio em Minas Gerais.
O Lázaro do Centro-Oeste matou também na região da Bahia, foi preso na região da Bahia e fugiu das penitenciárias e presídios da Bahia, assim como Bárbara fez em Minas Gerais quando matou uma jovem. Outra similaridade: o Lázaro do Centro-Oeste, ele junto com o irmão cometeu crimes, logo depois o irmão foi assassinado. Já o Bárbara também cometeu crimes junto com o irmão. Outras circunstâncias que mostram as similaridades entre os dois casos: os crimes praticados pelo Lázaro do Centro-Oeste eram em áreas de sítios, fazendas e chácaras, ou seja, área rural. A mesma situação que a gente está se deparando agora com o Bárbara, ou seja, ele tem as mesmas atitudes, tem a mesma postura e índole, comete crimes muito parecidos, tem condenações assim como o Lázaro do Centro-Oeste, que passam de 20 anos, ele já estava 20 anos atrás das grades, mas tinha crimes aí que podiam passar de 50 anos, ou seja, é um criminoso perigoso, a alta periculosidade dele chama a atenção, ele com toda certeza teve ajuda para fugir da PEL 2, não há a mínima dúvida de que ele teve essa ajuda e mais, concordo com o que disse agora há pouco o delegado, a possibilidade dele não estar mais na região realmente existe, até porque nós tivemos há poucos dias um outro caso muito similar ao do Lázaro do Centro-Oeste que aconteceu no Nordeste, onde durante uma caçada por mais de uma semana, um homem ficou foragido, acabou se entregando à polícia, sabe que o cerco vai ser fechado, sabe que a polícia paranaense não age como polícia de outros estados, temos uma polícia eficaz, uma polícia militar que age não só respeitando dentro dos limites que exige, mas trabalha um trabalho árduo. Nós temos o BOP, nós temos a Rotan, nós temos o Choque, nós temos a Guarda Rural, a chamada Guarda Verde, nós temos a Guarda Municipal na região. Então o cerco da polícia vai ser muito grande. A Polícia Civil já está sendo acionada e você ouviu agora há pouco a possibilidade, falou, da Polícia Federal entrar no caso, já que ele pode ter fugido. Estamos muito próximos das fronteiras com a Argentina e o Paraguai. Então não é de se descartar a possibilidade disso também ter acontecido. Mas vendo a reportagem que vimos agora há pouco, que mostra que uma área rural muito verde, onde ele conhece, por mais que ele tenha ficado preso 20 anos, a gente sabe, Juliana, que a área rural ela não muda muito. Pode até aumentar o número de casas, mas ele conhece a região, sabe onde ir, temos mata fechada, mata verde, temos a possibilidade dele ter contado com a ajuda de outras pessoas. Então, eu não tenho a mínima dúvida de que a polícia fazendo o cerco vai conseguir, pelo menos, rastrear os passos dele, para identificar se ele continua na região ou não. Câmeras de vigilância nesse momento são fundamentais, Juliano. Essa entrada da polícia na mata para fazer essa busca, ela é sempre muito difícil, né? A polícia tem que ser cautelosa, até porque você levantou muito bem essa possibilidade. Dificilmente ele está agindo sozinho e, estando armado, ele imediatamente pode atirar contra os policiais. Então, às vezes as pessoas se perguntam, por que a polícia já não vai com um montão de gente para o meio da mata? Essa incursão tem que ser feita com cuidado, né? Com cuidado, cautela, planejamento. O uso de cães farejadores é fundamental nesse momento para que você possa ter o passo a passo. Juliano, todos nós, quando criança, brincamos de pique-esconde, uma brincadeira que até hoje é feita por outras crianças. E você sabe que no pique-esconde é muito mais fácil você se esconder do que encontrar aquele que está escondido. Então, é muito fácil para o Bárbara permanecer durante o dia escondido no meio da mata, no meio de uma mata fechada, numa trilha com córrego, num local onde ele possa se manter seguro e se locomover durante a noite dentro das propriedades. Por isso o cerco tem que ser feito dia e noite. A gente não pode esperar que o Bárbara ele haja fazendo reféns, recolhendo objetos, pegando famílias. Ele está solto, está em liberdade, mas uma liberdade que custa a vida dele e ele sabe disso. Por isso, nesse momento, o cerco tem que ser feito. Caso contrário, ele vai se esconder durante o dia. E você sabe muito bem, quando a gente brincava quando criança do chamado pique-esconde, era muito mais fácil você se entregar do que a pessoa te encontrar. E é isso que ele vai fazer. Ele é experiente, tem outros crimes cometidos nas costas e vai ficar escondido. Não há sombra de dúvidas. Se ele está na região, ele vai ficar escondido. Ele não vai se locomover durante o dia. Mas à noite esse cerco tem que continuar. Com o uso de cães farejadores, aeronaves que temos para captar imagens aéreas diante até da possibilidade do calor humano, temos essa estrutura no estado. Temos que colocar antes que outras famílias sofram, ou sejam assassinadas, ou sejam mortas, ou sejam pegas como reféns por um homem que não tem nada a perder. Se ele saiu da cadeia, ele sabe que ele não tem nada a perder, Juliano.
Nader, queria mais uma vez agradecer sua participação. Nader Calil, que é apresentador do Cidade Alerta em Maringá e que esteve pela RIC TV lá no Centro-Oeste, lá entre o Distrito Federal e Goiás, acompanhando as buscas de Lázaro Barbosa no final do ano passado, dividindo um pouco das experiências com a gente. Obrigado, Nader, pela sua participação com a gente ao vivo. E olha só, ele falou desse uso de equipamentos que o Estado já tem, e isso é muito importante, tá? As buscas a Nelson Bárbara já deixaram de ser um trabalho exclusivo da polícia da região de Londrina. É importante que o policiamento da capital, que estes equipamentos, que estas câmeras que através do helicóptero flagram a movimentação pelo calor humano, que tudo isso passe a ser usado. Nelson Bárbara responde a vários outros crimes, tá? Ele já estava condenado por assassinatos, mas ele responde, por exemplo, a um roubo que foi praticado em Marilândia do Sul. E em novembro do ano passado, ele prestou depoimento à polícia. Ele prestou depoimento falando a respeito desta acusação. Você vai ver pela primeira vez imagens dele falando a respeito de um destes crimes, tá? Um crime que ele teria cometido com a ajuda do irmão. São imagens do interrogatório feito pela polícia. Hoje todos esses interrogatórios têm a chamada videoconferência, são todos gravados. E é isso que você confere agora nesta cobertura especial do Balanço Geral. Até a prescrição de pena cabe aí por causa do tempo que foi acontecido. Eu poderia confessar uma coisa se fosse eu mesmo, entendeu? Então, no caso, eu desconheço esse fato. O senhor foi denunciado por 3 fatos: crime de associação criminosa, né, na época, uma briga, e 2 roubos. O senhor sabe esclarecer, tem alguma ideia de por que o senhor está sendo acusado desses fatos? A única coisa que possa ser, doutor, é que por eu ter feito alguns crimes na região, eu acredito que talvez não achou alguém, tipo, nesse caminho, entendeu? Eu acredito que eu só desconheço, porque eu desconheço esse fato. O senhor nunca participou de um roubo de um caminhão Scania? Não. Lá em 2003? Não. Nem de um assalto a ônibus? Não, estou colocando eu e meu irmão. Meu irmão já não pode dizer, eu não tenho quase certeza que ele também não estava nesse assalto, entendeu? Por caminho desse senhor, por eu ter feito alguns problemas na região nessa época aí, bastante de assalto. E eu acredito que seja isso. Nessa época, então, o senhor esteve envolvido com assalto? Sim. Algum processo de assalto? Sim. Meus processos, eu estou 15 anos preso, é tudo dessa época, de 2000. Este é um depoimento dado por Nelson Bárbara, repito, a respeito de um roubo que ele teria cometido ao lado do irmão em Marilândia do Sul. A pergunta que eu mais ouvi nas últimas horas foi a seguinte: Juliano, quem é Nelson Bárbara? Quem é esse criminoso que hoje é um dos mais procurados do Estado? Você vai acompanhar a partir de agora um trabalho da equipe do jornalismo da RIC TV que vai mostrar o perfil deste criminoso. O apresentador Vinícius Buganza do Cidade Alerta Londrina preparou este perfil. E eu queria muito que você acompanhasse agora, tá? Para que a gente possa entender o porquê da preocupação da polícia, o porquê da preocupação de toda a população da nossa zona rural com este homem que está foragido desde o final de semana da PEL 2 da Penitenciária Estadual de Londrina. É agora. A resposta para a pergunta que você já deve ter feito, que você já deve ter visto nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Quem é Nelson Bárbara? Um bandido perigoso e temido no norte do Paraná. Esse é Nelson Bárbara, de 39 anos. Agora, um dos criminosos mais procurados do estado. Depois de passar quase 20 anos preso em Londrina, ele conseguiu escapar no último domingo da Unidade 2 da Penitenciária Estadual de Londrina e desde então permanece foragido. Mas por que quem sabe do histórico de Bárbara ficou tão chocado com a notícia da fuga e compara o bandido ao criminoso Lázaro, que em meados do ano passado atraiu a atenção de todo o país numa fuga alucinante no estado de Goiás? Nelson Bárbara tem uma ficha criminal extensa. Desde muito cedo ficou conhecido por aterrorizar a região de Londrina, no norte do Paraná, sempre cometendo crimes violentos na zona rural. No currículo, assaltos, vítimas feitas reféns e assassinatos brutais. 18 de setembro de 2002, uma jovem de 19 anos é assassinada em Passos, Minas Gerais, com tiros na cabeça.
O suspeito do crime, Nelson Bárbara, é a namorada de 19 anos. 1 de outubro de 2002. Um homem de 54 anos é morto a tiros durante um assalto em um sítio em Lerroville, distrito de Londrina. Nelson Bárbara, novamente, é apontado como suspeito do crime. 5 de outubro de 2002. Nelson Bárbara é preso em Minas Gerais. Em 16 de outubro de 2002, Bárbara é reconhecido pelas vítimas na delegacia, apontado como suspeito de 15 assaltos violentos e 3 homicídios cruéis. Uma das vítimas teria sido degolada. 15 de novembro de 2002, Bárbara foge da cadeia em Passos, Minas Gerais. Ele teria comandado uma rebelião junto com o irmão, Valdecir Bárbara, de 35 anos. Quase um ano depois, 11 de novembro de 2003, Bárbara dessa vez é preso em Mauá da Serra, norte do Paraná. Com ele foram encontradas 2 armas e o criminoso é trazido para Londrina. A única coisa que possa ser, doutor, é que por eu ter feito alguns crimes na região, eu acredito que talvez não achou alguém, tipo, nesse caminho, entendeu? Eu acredito que eu só desconheço, porque eu desconheço esse fato. O senhor nunca participou de um roubo de um caminhão Scania? Não. Lá em 2003? Não. Nem de um assalto a ônibus? Não, também? estou colocando eu e meu irmão. Meu irmão já não pode dizer, mas tenho quase certeza que ele também não estava, né, nesse assalto, entendeu? Por caminho de decisão, por eu ter feito alguns problemas na região nessa época aí, bastante de assalto. E eu acredito que seja isso. Nessa época, então, o senhor esteve envolvido com assalto? Sim. Algum processo de assalto? Sim. Meus processos, eu estou 15 anos preso, é tudo dessa época, de 2000. Foram quase 20 anos preso na penitenciária de Londrina. Bárbara tinha bom comportamento, chegou a ter privilégio do regime semiaberto. Saía durante o dia para trabalhar nas obras do Fórum de Londrina. Durante o período, chegou a ser considerado preso de confiança. Conhecia muito bem a penitenciária e seus pontos fracos. Ajudou a construir a Galeria de Serviços Internos, exatamente por onde ele fugiu. Desde muito jovem no mundo do crime, com passagens por várias cadeias e envolvido em uma série de delitos, é conhecido por ser frio e violento. Nelson, mais uma vez, está livre, fugindo e disposto a tudo para não voltar à prisão. Eu sou muito sincero com você, meu amigo, com você, minha amiga, tá? Eu não vou ficar te enrolando mais nessa história, porque a gente, nesse comecinho de Balanço Geral, te trouxe todos os detalhes que a polícia já tem, tudo que já há apurado da caçada a Nelson Bárbara ao Lázaro Londrinense. Informações exclusivas, foi a primeira vez que a Polícia Civil falou desse caso. Foi aqui no Balanço, aqui no jornalismo da RIC. Foi a primeira vez que você viu o depoimento dele falando de um crime, um depoimento à justiça. Você viu aqui no jornalismo da RIC TV. E assim que a gente tiver novidades, eu volto a essa história. A gente vai seguir nessa cobertura, as nossas equipes não param, mas eu não vou ficar te enrolando nessa história, porque eu tenho muita coisa no Balanço Geral desta quarta-feira, tá? Te prometo seguir acompanhando detalhes desse caso. Se a gente tiver novidades durante o Balanço Geral, eu trago para você. E a partir das 6 da tarde, no Cidade Alerta Londrina, com o nosso Vinícius Buganza, a gente segue nesta cobertura especial. 12h25. Vem comigo aqui, porque a gente vai falar do IPED agora.